Olá pessoal que assiste meu canal e estamos aqui para a primeira entrevista do meu canal. Eu já participei de outras entrevistas com o Pitari no canal dele e hoje estamos com César Emílio. Oi, pessoal. Oi, Ale. Oi César. Uhum. Então, quer falar um pouco sobre você antes de começar as perguntas? O que eu posso falar? Eu dublo tem, pelas minhas contas, uns 12 anos, mais ou menos. Eh, eu tenho a formação de ator, né, então eu fiz teatro, eu sou locutor também, eu faço e já fiz, na verdade, algumas coisas, de locução comercial. Nunca trabalhei em rádio, o resto eu já fiz. E agora estamos em casa fazendo home office, que é chique. Tá. Então, começo com a primeira pergunta que como que foi dublar o Príncipe Rutherford e se você conheceu o desejo de dublar ele? Eu conhecia de nome, basicamente, eu não conhecia de assistir. A minha eu conhecia por causa da minha sobrinha que curtia, e eu sabia que existia, mas eu não nunca tinha assistido. E aí me chamaram pra gravar, eu também não sabia, normalmente a gente não sabe o que vai fazer, né, até chegar no estúdio. E daí eu descobri lá. E pra falar a verdade, não foi o único personagem que eu fiz, lá, eu fiz mais um outro, mas eu tô tentando lembrar o nome do personagem, eu não consigo, que é ele ele é meio vilanesco, assim, ele é é como se fosse um o Antônio Bandeiras, meio latino, ele tem uma jaquetinha, eu esqueço o nome dele, eu não consigo lembrar o nome dele. Mas, foi o segundo personagem que eu fiz Nossa, lá. E foi bacana, foi legal o do diga, pode continuar. diga, você estava não, não, eu ia falar que você perguntou se foi como é que foi bacana, foi legal de fazer. Eu só não sabia que ele falava tanto, e aí no dia que eu fui fazer, eu fiz uma voz bem arranhada e me arrependi um pouco depois, porque ele falava bastante, gritava bastante, né. Aí eu fiquei com a garganta meio dolorida depois, mas foi divertido, foi bem bacana. E sobre esse personagem que você fez antes, você sabe se lembrar se ele era um pônei, o que de personagem que ele era? Ele era um pônei, ele era um pônei e eu lembro que no episódio ele procurava uma esmeralda, uma pedra preciosa de algum tipo, eu não lembro exatamente qual que era, e ele era meio latino, era como se ele fosse um personagem meio latino, assim, eu realmente não consigo lembrar o nome dele, eu tô tentando lembrar, mas eu sou péssimo com nomes. Hum. É que eu fui pesquisar, eu não me lembro de nenhum personagem que você tenha feito antes. Eu não lembro da situação do episódio também. Lembro, eh, eu tô tentando lembrar dessa pedra, que tinha alguma coisa a ver com uma pedra. Eu acho que ele entrou pouca coisa, ele deve ter participado aí acho que 2 ou 3 episódios no máximo. Eh, mas eu não me lembro, eu não consigo lembrar do nome dele. Eu não quero falar besteira para não não falar nomes errados, mas eu tô tentando lembrar com quem que ele contracenava. Eu não consigo lembrar mesmo. Mas enfim, de qualquer forma, o Rutherford foi o que eu mais fiz. Tudo bem. E qual a sua opinião sobre drones, se você sabe o que são? Eu confesso que eu fui procurar na internet para saber o que que era, quando eu li a pergunta.
Que são os adultos fãs de Little Pony, Tem é isso? adultos, na sua maioria homens, que são fãs de My É, Little Pony. é, meu, eu acho que rotular as pessoas é pelo que elas gostam de assistir, eu acho que é tão fútil, sabe? Ou questionar ou julgar. Eh, Se você for ver bem, a gente gosta de heróis de quadrinhos dos anos 60, 70, né, cara? A gente é fã disso e velhos barbados. Então, qual é o problema, né? Não tem problema nenhum. Harry Potter, eu acho Harry Potter extremamente infantil e as pessoas adoram. E adultos, a minha esposa é apaixonada por Harry Potter. Eu eu acho que é infantil, né, mas é uma opinião pessoal. Ah, eu não questiono não. Eu inclusive acho bem legal, porque você diversifica, né, o público. Sim, mais alguma coisa que você tem a falar? Sobre esse É, sobre caso, drones em geral. Você... então, eu confesso que eu não conhecia, como eu falei, eu não conhecia nem o termo, né, e eu fui procurar e eu acho, eh, que eu tenho que entender melhor sobre o porquê do termo, ou o porquê da classificação. Essa era uma coisa boa que você podia fazer para mim, você podia me Ah, explicar. quer que eu te explique agora o que é? Seria legal, se você não se incomodar. Então, a palavra Brony é a junção de brother, que é irmão com pônei. Hum. E as fãs femininas do desenho é Pega Sister, porque é a junção de Pegasus com Sister. Ah, tá certo. E muitos. E por que que vocês fazem a distinção de homens e mulheres? Não existe assim preconceito nem nada assim, é só pra falar se você é. Tanto que existe muita Brony mulher que chamam de Brony mesmo. Entendi. Uhum. É, legal. Eu não eu não conhecia, eu não conhecia mesmo. Para mim foi novidade de saber o termo. A terceira pergunta aqui. Você já fez alguma dublagem mesmo estando de quarentena? Já, inclusive hoje, eu fiz 4 programas hoje. Tem acho que um mês mais ou menos a gente voltou a trabalhar em esquema de home office, né, home studio na verdade. Então, o pessoal que tem os equipamentos e condições já começou a montar lá uma estrutura em casa, às vezes alguns têm estúdio próprio mesmo, né. Então a gente começou a trabalhar remotamente. Conecta pela internet com um diretor, um técnico e faz toda a captação, dependendo do nosso equipamento aqui, e eles fazem a mixagem nos estúdios depois. Isso é ótimo, porque a gente passou um mês mais ou menos sem fazer absolutamente nada. E muita coisa atrasou, né, inclusive Netflix e tal, tá com atraso de dublagem, e muitas pessoas ficaram sem trabalho, né, isso é bem chato também. Então aí há um tempinho a gente começou a fazer a dublagem remota, que é uma novidade pra gente aqui pelo menos, né, e tá rolando, ainda bem, porque tá precisando voltar a trabalhar pra ter uma vida mais normal, né. E você prefere continuar fazendo assim desse jeito de home office ou fazendo estúdio mesmo? Olha, antes de começar a gravar assim,
Diria que eu preferia presencial, mas depois de começar, eu prefiro em casa, sinceramente. Eu acho que inclusive depois da pandemia, depois de toda essa bagunça, se a gente tiver uma forma de fazer as coisas coexistirem, eu adoraria, porque eu gostei muito de trabalhar aqui de casa. Eu moro longe de São Paulo, eu moro fora de São Paulo, né, moro na Granja Viana, e para mim é uma perda de tempo gigantesca, né, pegar a condução para ir até os estúdios e tal, eu tô sem dirigir, e e é muito mais vantajoso para mim poder fazer isso de casa. E a qualidade de vida aumenta muito, eu diria. Então eu prefiro que fazer daqui, se for possível, eu prefiro. Eu torço para que continue sendo assim. Ah, tá, tudo bem. E você já se identificou com algum personagem que você dublou? É engraçado, porque tem umas coisas que são eles acabam às vezes chamando a gente para fazer algum trabalho por características físicas, né. E se acaba descobrindo, às vezes, que o próprio personagem tem muito de você, parece com você. E até uma das coisas que eu gostei muito de fazer que pegou forte foi This Is Us, e eu faço o personagem chama Toby. E esse cara me chamaram porque eu era fisicamente parecido com o cara, e acabou que foi uma surpresa legal, porque o personagem era muito legal. O cara ele é divertido, ele é brincalhão e meio nerd, e eu achei muito bacana que eu realmente me via na situação, assim, eu me via nele um pouco. Então, às vezes você se identifica assim, hum, e acaba mesmo quando o personagem é pequeno, às vezes não faz muita diferença, mas sim, já me identifiquei. E esse Toby eu acho que é do topo da cabeça, assim, a primeira coisa que vem na mente é esse personagem. Ah, tudo bem. Tem uma pergunta que eu não escrevi aqui, mas queria fazer pra você, que é uma pergunta que muito fã de My Opponent deve estar se perguntando. Ah, Diga. como é que é fazer o Rutherford, sendo que ele grita muito, você tem muita dificuldade de fazer? Então, eu a primeira vez que eu fui gravar, eu não sabia que ele gritava tanto daquele jeito, né. E eu acho que acabaram me chamando porque eu já tinha feito algumas coisas assim, monstros e demônios e vilões e basicamente quase tudo que grita, o pessoal acabava me chamando para fazer. E eu fui fazê-lo e eu não sabia que ele gritava tanto assim. E eu vi no original a voz dele como era e fui fazer a mesma coisa. E rapaz, no final da primeira escala de gravação foi triste. Eu estava com a garganta pegando fogo, que eu não estava preparado para tanta gritaria. Aí depois nas outras vezes eu já aprendi mais ou menos como era, o que tem que, ser feito. Aí você se prepara fisicamente até, né, para faz um aquecimento legal, porque tem que segurar um bom tempo. Mas tomei um susto, da primeira vez eu tomei um susto. E daí, quando você foi dublar das outras vezes, você não teve tanta dificuldade? Não, aí já é mais tranquilo, quando você já está esperando o que vai acontecer, já você tem como se preparar fisicamente, né, você faz um aquecimento, sabe exatamente onde você vai pôr a voz e como você vai colocar a voz, aí fica mais, menos desgastante até.
mas a primeira vez é que foi meio assustador. A sorte foi que a primeira vez foi curta, se eu não me engano, as vezes que eu acabei falando mais foram depois, aí já foi mais tranquilo. E você se lembra de como foi a escalação? Eles te escalaram direto ou você fez teste? Pra ele, olha, a primeira gravação que eu fiz faz um tempão, eu não me lembro não, mas eu acho que foi direto, eu acho que se escalaram direto sim, porque, que nem eu falei, na época eu fazia, acho que foi na mesma época que eu estava fazendo um desenho da Marvel, do com o Hulk vermelho, e ele tinha a mesma pegada de ficar falando, gritando, e eu acho que isso meio que marcou quem me escalou, porque acabaram me chamando para fazer. E e eu não lembro de ter feito teste não, acho que eu fui direto. Ah, mas você conseguiu fazer tudo de uma vez só ou teve que repetir várias vezes na primeira vez? Ah, quando a gente dubla, a gente sempre repete, né. É difícil de você acertar sempre da primeira vez meio que normal você repetir as gravações. E quando a gente dubla também vem picotado, né, você não faz todos os episódios de uma vez, você não faz toda a produção de uma vez, você recebe, blocos, e aí você vai fazendo esses blocos. Então eu lembro que da primeira vez foi pouca coisa que a gente fez, eu acho que um episódio só. E aí eu demorei umas 3 ou 4 gravações para terminar um 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 uma temporada, foi alguma coisa assim. Faz um tempinho já, eu não minha memória já não é lá essas coisas. Mas, de uma vez não eu acho que nem daria também, viu. A garganta não ia aguentar. Ah, você já fez algum trabalho de voz original? Já fiz, eu já fiz pra na verdade, não, eu não fiz. Eu ia falar que eu fiz, mas era um comercial e a animação já estava lá. Então não, minto, eu já fiz sim, é verdade. Eu já fiz, uns curtas, mas coisas grandes, assim, eu nunca fiz. Eu ia falar que eu fiz o comercial, mas o comercial foi, na verdade, uma adaptação de uma dublagem. Eu fiz, alguns não foram exatamente testes, né, foram pilotos para tentar vender série, mas o pessoal, pelo visto, não conseguiu, e eu acabei não fazendo o produto final. Mas teve acho que um ou 2 curtas que foram feitos por pessoal de faculdade e tal, e aí eles me chamaram para fazer, e eu e foi a única experiência de voz original, assim, que eu tive. Mas coisa grande ou produção grande, assim, nacional, nunca fiz. E Adoraria, por sinal. dublagem de jogo também não? Dublagem de jogo eu já fiz vários. A última que saiu, eu posso comentar, é a do Mortal Kombat, o Mortal Kombat 11? É isso, 11, que eu faço Nightwolf. Gostou de dublar esse personagem? Ah, foi bem bacana. E é um personagem forte, né, cara legal, e aí o problema é que eu não tenho videogame em casa, né, eu não tenho console, eu sempre tive computador, eu nunca tive console. E aí eu fui ainda bem que existe YouTube hoje em dia, né, porque eu fui baixar os vídeos para saber como é que tinha ficado a dublagem, ou a dublagem também não é o termo correto, né, a gente chama localização, a gente fala de localização. E eu queria ver como é que tinha ficado o resultado final, e eu achei muito legal, achei bem bacana.
Fazer jogo é um negócio que eu gosto bastante. Tá. Acho que já acabaram as perguntas. E tem alguma coisa que você gostaria de falar, uma curiosidade, antes da gente terminar? Olha, eu acho que o do o jeito como as coisas estão hoje, a maior curiosidade é essa, né, você saber que, o trabalho dos dubladores hoje está sendo feito de casa e remotamente. Eu acho que é a coisa mais, engraçada que está acontecendo hoje. Ah, eu gosto da do reconhecimento que o pessoal tem pela dublagem, isso é muito legal. Ver o carinho que as pessoas têm pela dublagem, e é legal ver que apesar de ter um preconceito grande em cima de produto dublado, na verdade, a preferência das pessoas ainda é pela dublagem, mesmo com tanta oferta assim, né. E é muito legal você perceber isso, mesmo não tendo feito tantos personagens, extremamente famosos, as pessoas me reconhecem e sabem quem eu sou, quem eu fiz ou as as produções que a gente faz. Isso é legal porque não pelo lado pessoal, mas pelo lado da profissão, e você vê que você está não só ajudando, né, porque a dublagem também tem esse lado inclusivo, que é bem legal, mas você, na verdade sim, tá ajudando as pessoas, principalmente nesse tempo, que a gente está vivendo hoje, a passar um tempo numa boa, assistindo uma televisãozinha que não faz mal para ninguém, né, em em boas quantidades. E isso é legal, isso é bem bacana. Então, continuem prestigiando a gente, nosso trabalho e a nossa profissão, porque com certeza a gente faz com muito carinho isso, e e e é legal ver que as pessoas gostam disso. E tá aí, tá no Netflix, tá na Amazon, tem bastante coisa que dublada que vale a pena bastante de assistir. E uma coisa que eu acho que é muito importante, eu sempre bato nessa tecla, para as pessoas que gostam, para as pessoas que acompanham dublagem e produtos dublados, exijam sempre qualidade, sempre, acima de tudo. Não importa de qual mídia você está consumindo esse produto, você tem que exigir qualidade. Porque algumas vezes as pessoas, colocam custos, preços acima da qualidade e você acaba tendo um produto bem, abaixo das expectativas e que não faz jus a esse público que gosta. Então, exijam sempre qualidade na dublagem, e aí a gente vai continuar fazendo sempre o nosso melhor. E eu acho que é isso. Você pode imitar alguns personagens aí pra se despedir do pessoal? É claro que sim! Por que não? Eu só acho que isso aqui vai acabar estourando o volume. E, e é engraçado que quando a gente faz isso acaba ficando tudo muito parecido, né? Porque o outro é, fortão que costuma falar assim também, só que ele é meio vermelho, ele não é tão peludo. E aí a garganta começa a querer ir embora. Ah, uma boa era o Inquisidor. O Inquisidor não precisava falar assim. O Inquisidor era só falar mais empoladamente.
como um bom malvado fala. Esse era mais legal, porque as pessoas deviam me chamar mais para fazer esse tipo de coisa. A minha garganta agradeceria. Algum personagem de série live action, novela que você queira fazer aqui também? Então, o resto acaba sendo, menos caricato, né. Ah, você não muda tanto assim a sua voz, né, no máximo, você coloca uma coisa um pouco mais assim, quando pega um personagem mais cansado, mais velho, ou, um galanzão, então você se imposta um pouco, fica meio empolado, aquela coisa mais peito para cima. Mas, quando a gente faz um live action, principalmente, cada um tem a sua técnica, o seu estilo, né. Eu gosto muito de ir em cima do que o personagem faz, eh, hum, no original. Então, eu acabo usando a minha voz, normal, só que com as características da voz da pessoa que está lá. Então, às vezes é um pouco fanho, às vezes é um pouco rouco, às vezes é um pouco, mais estridente, então eu tento sempre acompanhar essas variações. E aí acabo pegando personagens, mais velhos, mais novos, e fazendo essas mudanças. Então basicamente, quando você vai falar de live action, de série, de novelas, é quase sempre a minha voz com um pinguinho da voz do personagem original, né, da gravação original. E acaba ficando bastante diferente em cima da interpretação que você acaba colocando no material, né. E acho que a grande diferença é essa. Aí quando você pega desenho, aí desenho você pode brincar legal, aí desenho você brinca bem, você pega um Rutherford, por exemplo, que fala desse jeito assim, e você pega eu, Patrulha Canina, que eu faço o Senhor Porta, que ele sempre fala alguma coisa meio assim, meio pra dentro, e e qual é um outro? Eh, ah, você pode brincar, né, O Rutherford, por exemplo, também, né? então, ele você fica mais assim, né. E tem um outro que é o da hum, o Patrulha Canina, eu acabei de falar, e o do Thomas, hã, nossa, o grande problema para mim é que eu sou péssimo com nomes, então para eu conseguir lembrar os nomes, Paxton, Paxton, lembrei, que era uma das locomotivas, que ele era uma pessoa bem ingênua, e ele ficava falando assim, e tudo para ele era bonzinho. E aí você coloca isso na voz, porque a voz dele no original era assim. E então você consegue brincar muito mais. Mas quando você vai fazer o live action e filmes, séries e até os próprios games, aí eu acho que quanto mais próximo do original você for, melhor vai ficar. Você gostaria de se despedir como você mesmo e não como personagem? Poxa vida, eu adoraria. Então eu quero mandar um beijão para vocês, para todos aí que estão assistindo, escutando e continuem escutando. E um abração para vocês e qualquer coisa estamos aí, estamos no Instagram, estamos no Facebook. Facebook é uma mídia que eu uso bem pouco, mas no Instagram eu tenho usado mais. E é só procurar, É, César Emílios. No Instagram é César Emílio com underlines dos lados. sim, eu vou deixar na descrição, se você quiser. Maravilha. Tudo bem. Assista também as outras podcasts barra entrevistas que fizemos. Já entrevistamos no canal do Quitaria Vizedec, o Júnior Nanete. E agora estamos entrevistando. Eu estou entrevistando sozinho o César Emílio. Obrigado por Maravilha. ter participado.
Obrigado por ter participado da entrevista, César. Foi muito bom ter você por aqui. Imagina, Lê, eu que agradeço, cara. E estamos sempre por aí. Sempre que Aham, precisar, quando eu puder, a gente bate um papo. tudo bem. E até mais, pessoal. Um abraço, pessoal. Tchau para todos.